Olá, boa noite. Me chamo Pedro e estou dando início a mais um tema do curso Conhecimento de Si Mesmo, tema número 50. Estamos culminando o ciclo de conferências da fase A e já temos dito que este curso é de forma cíclica. Quer dizer que quando terminamos um ciclo, nós reiniciamos outro ciclo com as mesmas 50 conferências. Com a única diferença que pode haver é que a nossa compreensão tenha amadurecido um pouco, oxalá tenha amadurecido, e nós então vamos explicar de uma forma mais profunda, mais compreensiva, mais então proveitosa. Porém, o temário é o mesmo. Se alguém espera novidade, pois nós temos que dizer que as novidades são essas, que nós podemos amadurecer, podemos aprofundar a nossa compreensão, e isso é o que vai refletir na nossa exposição, na exposição do tema. Então, muito se fala nesta conferência de ego. Neste curso se fala muito de ego e nós podemos dizer que o ego é o nosso problema, é o problema da humanidade. Ego é um conjunto de defeitos psicológicos ou agregados psicológicos que aprisionam a nossa essência e nos fazem agir dessa forma mecânica, dessa forma maldosa. O ego origina todos os problemas na humanidade. Conflitos, guerras, prostituição, delinquência, todo tipo de delinquência, todo tipo de conflito que há entre seres humanos de todas as nações. Dentro de um país, as classes sociais em conflito tem origem nessa psique negra que todos temos em maior ou menor grau. Todos temos desenvolvidos. E isso teve um começo, teve uma origem. Exatamente é o tema, a origem do ego, que hoje nós vamos tratar. Vamos saber, compreender um pouco como se formou esse tão problemático ego que nos afeta e que causa todo esse tipo de problema na humanidade. Então, a origem do ego teve os acontecimentos na raça Lemur. Então nós tivemos um planeta, ele tem capacidade para desenvolver 7 raças. Então nós tivemos os protoplasmáticos, os hiperbóreos, que a ordem aqui talvez esteja invertida, que não estou lembrado nesse momento. Então os hiperbóreos, os protoplasmáticos e os lemures, a raça Lemur.
E após veio a raça os Atlantes. E agora a nossa, a raça ária. Então, na raça Lemur, houve alguns acontecimentos que deram origem ao ego, a isso que hoje nos atormenta. Então, mais ou menos na metade dessa raça, isso faz mais ou menos 18 milhões e meio de anos, aconteceu que um cometa se chocou com o planeta Terra e causou uma desestabilização das capas geológicas do planeta Terra. E essa desestabilização estava tornando a vida impossível no planeta. Convém dizer que antes os seres humanos éramos andrógenos, e por esta época já se haviam separados os sexos. Então nós conhecemos a lenda, que parece uma lenda, realmente fica muito mal compreendida, aquela de que Deus criou a mulher com uma costela de Adão. Então foi aí a divisão dos sexos, porque antes o ser humano era andrógeno, não precisava de companhia, não precisava se unir a outro para se reproduzir. Se reproduzia de outra forma, como as plantas, como por brotação, por essa reprodução acontecia em cada ser humano, porque o ser humano era andrógeno. Então nessa época, quando ocorreu esse choque com o planeta Condor, já se haviam separados os sexos, e o homem, o ser humano, precisava se unir sexualmente com um par de um polo oposto, naturalmente, o homem com a mulher e a mulher com o homem. Precisava se unir para criar os corpos existenciais do ser e para a reprodução da espécie. Precisava se unir, e só se unia com esse objetivo. O sexo só acontecia com esse objetivo, a reprodução da espécie e a criação dos corpos existenciais do ser, os corpos superiores, o nascimento interno. E o sexo era praticado no templo, não era praticado nas suas casas. Esse ato sagrado acontecia no templo, assistido por mestres, devas, que assistiam ao casal para praticar a magia sexual e assim se reproduzir e criar os corpos. E aquele que fornicasse era degolado, era morto, degolado. Então os casais viajavam na lua adequada para praticar o sexo, em lua de mel.
Então hoje o que acontece quando alguém se casa, ele viaja em lua de mel. É apenas um resquício dessa tradição. Hoje é uma tradição que as pessoas se casam e viajam em lua de mel. Porém, viajam para fornicar. E por aqueles tempos, o ser humano era puro e não praticava o sexo com objetivos animalescos, com objetivos egóicos. Unicamente praticava para a reprodução da espécie e para criar os corpos existenciais superiores do ser. Então viajava ao templo em lua de mel. E hoje isso está completamente desfigurado e usam esta lua de mel para fornicar. Então, por essa época, o cometa Condor se chocou com o planeta Terra e provocou essa desestabilização. Desestabilizou o planeta. E a humanidade também ficou um pouco louca, podemos dizer, e estava perdendo o interesse pelas coisas superiores, pelo superior. Então o planeta estava muito conturbado com terremotos, maremotos. Diga-se de passagem, por esses tempos também estamos enfrentando esse problema de maremotos, terremotos, vulcões, enfim. Então por aquela época aconteceu essa desestabilização e então foi enviado ao planeta, à Terra, uma comitiva de cosmocratores. Então esses cosmocratores vieram para resolver o problema da desestabilização do planeta. E estudando o problema, estudando o caso, resolveram implantar no ser humano a cauda do cundartiguador. O cundartiguador é aquela cola que hoje se vê nos macacos. Então o ser humano desenvolveu no DNA do ser humano, como esses seres cosmocratores têm o poder de manipular a vida, têm o poder sobre a vida, eles manipularam o ser humano, a genética, e começou então a nascer crianças com essa cauda. Então o que essa cauda faria era receber as energias cósmicas e retransmitir ao interior da Terra essa energia para que estabilizasse o planeta. Então aqui cabe uma explicação que então nós somos uma máquina transformadora de energia. O nosso corpo é uma máquina um aparelho que transforma a energia. Então recebemos a energia cósmica, transformamos e enviamos ao planeta. E pegamos a energia do planeta e essa energia impura, e essa energia é levada ao cosmo, ao Sol Sírio. E então lá ela é purificada e
de novo retorna ao planeta através do nosso corpo. Nosso corpo é um transformador e transmissor da energia, assim como toda espécie animal, vegetal, cada espécie de vegetal, cada tipo de árvore transmite um tipo de energia. Cada tipo de animal transmite um tipo de energia. Os animais bicerebrados, monocerebrados, fazem esse trabalho espontaneamente, naturalmente, assim como o ser humano transmite um tipo de energia, e diga-se de passagem, é uma energia mais importante, porque somos tricerebrados. Então aí nós podemos refletir que com a extinção de muitas espécies de animais da natureza, essa energia dessa espécie que é extinta já não é transmitida à Terra. Então o planeta fica carente dessa energia. Isto é uma observação que fizemos para refletir, para que cada um de nós reflita nesse fato. Então, essa comitiva de cosmocratores veio ao planeta para resolver o problema e, estudando o caso, resolveu implantar no ser humano o órgão kundartiguador, que esse órgão se arrastava pela Terra e então transmitia a energia vinda do cosmos à Terra, e isso estabilizou o planeta, porque esses cosmocratores já tinham essa experiência com outros planetas. Já tinha acontecido com outros planetas e eles tinham resolvido esse problema dessa forma, com a implantação do órgão kundartiguador. Então o planeta se estabilizou. Os terremotos, os maremotos foram acalmados e o planeta se estabilizou. E então esse órgão foi deixado por algum equívoco, cálculo matemático feito por essa comitiva. Eles erraram nos cálculos e deixaram 3 dias e meio a mais. Esses 3 dias e meio não serão dias, os nossos dias de hoje, são dias cósmicos, que não se sabe, não sabemos que equivale a um dia cósmico. Então foi esses 3 dias e meios que ficou a mais esse órgão no ser humano. Então com isso, as consequências desse equívoco, desse tempo que ficou a mais, as consequências ficaram nos centros da máquina humana. Ficaram nos centros superiores, ficaram no centro motor, no centro intelectual, no centro emocional, no centro instintivo e no centro sexual. Então as consequências foram catastróficas e ficaram esse resíduo nos centros, e o ser humano dessa época
ficou transtornado, ficou, podemos dizer, meio louco, e já não tinham mais vontade de viver, já não tinham mais anelos espirituais, e já não viajavam ao templo para praticar a magia sexual no templo, assistida pelos gurus. Então começaram a praticar nas suas casas, começaram a praticar por conta própria, sem a assistência desses gurus. E então, com isso, fornicaram. Ele caiu na fornicação e gostou da fornicação. O ser humano fornicou e gostou. E aí então, esse prazer bestial, esse prazer animal, foi cada vez aumentando mais, foi se agravando. E hoje, as pessoas, o ser humano, já não tem mais anelos espirituais, já não sabe para que vive. E o pior, já não busca saber para que vive, já não tem mais inquietudes, já não se pergunta de onde vim, para onde vou, qual é o objetivo da minha existência. Então o ser humano hoje não questiona mais a sua existência. Ele acredita que veio ao mundo para adquirir fama, poder, dinheiro. E assim a humanidade está fascinada com a tecnologia, está fascinada com a diversão, com o prazer animal, com o prazer bestial. E o sexo é utilizado de forma a divertir-se, para obter prazer. Então, com o fato de ter ficado esses 3 dias e meio a mais, o homem se tornou animal, desumano, podemos dizer desumano, e então fornicou e formou o ego, criou o ego. Então se diz que o pecado original, então o pecado original se diz que é a fornicação, e de fato é a fornicação. Por quê? Tudo se move, tudo gira em torno do sexo. A origem de todos os pecados é sexual. Porque o ser humano, ele quer ter algo com o objetivo de conseguir alguém para fornicar. Ele se embeleza fisicamente, externamente, o nosso corpo, nós nos embelezamos, queremos nos apresentar de uma forma que é dita bonita, para conseguir parceiros ou parceiras para praticar sexo, quer dizer, para fornicar. Então, tudo se origina da fornicação. Então, a pessoa quer ter uma posição social para conseguir alguém mais de uma posição social melhor também para fornicar. Quer conseguir alguém que esteja dentro dos padrões de beleza para fornicar. Então, tudo tem origem sexual. Todos os defeitos têm origem sexual. Então, por isso que se diz que o pecado original é a fornicação. Então,
planeta Terra é um planeta de nível 4. O que significa o planeta de nível 4? É um planeta onde vai se formar Cristos. Que foi, então, o planeta tem esse objetivo de formar Cristos. Que as pessoas, que o ser humano se autorrealize e forme o Cristo, que nasça o Cristo dentro desse ser humano. Então, cristificação. Então, o planeta são 11 planetas apenas que tem esse nível 4, que estão no nível de formar Cristos. E então, para formar Cristos, é preciso tirar a sabedoria dessa envoltura seminal do ego. É preciso roubar a sabedoria que está presa no ego. Então nós temos 97% da nossa essência está presa no ego, presa nos defeitos psicológicos. E para que nasça o Cristo, para que se forme o Cristo, é preciso liberar essa essência que está presa no ego, através do trabalho de morte psicológica. Então, o planeta Terra é um planeta de nível 4 que tem o objetivo de poucos planetas, que é de formar Cristos. Então, o Cristo está fracionado dentro dessa multidão de defeitos psicológicos. O nosso Cristo íntimo está aí, fracionado, dividido, nessa multidão de defeitos psicológicos. E se nós formos refletir, quanto mais dificuldade, quanto mais defeitos tiver, mais precisa de sabedoria para trabalhar esse defeito e eliminar o defeito. E então se adquire mais e mais sabedoria por esse trabalho. Então é preciso mais esforço para eliminar o ego, e com o esforço se adquire sabedoria. Quanto maior o sofrimento, mais nós aprendemos, se nós atuar de forma sábia. Nós aprendemos mais nos momentos, nas épocas de crise, do que nas épocas de abundância. Então, partindo dessa análise, quanto mais grotesco o ego, mais sabedoria se pode adquirir ao desintegrar, ao eliminar o ego, porque se necessita de mais esforço, necessita-se negar a si mesmo, negar o ego, para então roubar a sabedoria que está aprisionada no ego, as virtudes, as faculdades, os poderes. Então, o nosso trabalho é eliminar os defeitos psicológicos através do trabalho de morte psicológica. Então, para morrer, é preciso nos auto-observar. Então, através da auto-observação, que é o sentido da essência, que é um sentido da essência, nós vamos identificar, vamos localizar, vamos perceber o ego atuando em um dos nossos centros ou em vários centros, e então poderemos trabalhar. Então,
com este ensinamento, com o ensinamento dos 4 pilares, com o trabalho, com a prática dos 3 fatores, os 3 fatores para a revolução da consciência, se elimina o ego e se resgata a essência, se resgata a sabedoria. E esse é o objetivo da nossa existência. Embora o ser humano, por esses tempos, já perdeu esse objetivo, já não sabe mais. Não se sabe para que se vive, não se sabe a razão da existência. Se vive porque estamos aqui. E quando estamos aqui, nós nos identificamos, nos fascinamos com as coisas, com o que nos apresenta as situações, que nos apresenta esta era, esta civilização conturbada. E então nós acreditamos que dentro disso está o objetivo da nossa existência. Porém, estamos equivocados, estamos completamente equivocados. O objetivo da nossa existência é exatamente negar a nós mesmos. Negar o ego, eliminar o ego, extrair a essência que está engarrafada, que está presa, que está condicionada no ego, em cada detalhe que se manifesta através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através da nossa fala. Cada detalhe está aí, a expressão de um defeito, e está enfrascando uma parte da nossa essência. Então, se nós percebemos essa manifestação, nós temos as chaves. Com este curso, nós aprendemos todas as chaves para eliminar o ego, que é através da morte psicológica. Então, se nós percebemos a atuação de um defeito que está querendo atuar, nós temos a prática de morte psicológica, que é negar a si mesmo. É o mesmo que o Cristo, o Mestre Jesus, ensinou, que negar a si mesmo. Então é pedir à nossa Mãe Divina, pedir à Mãe Divina que elimine esse defeito, ou este defeito, porque no momento que nós vamos estar percebendo o defeito, pedimos à Mãe Divina que elimine este defeito, o defeito que estiver se manifestando ou que estiver querendo se manifestar através de um centro, através do centro intelectual, do centro motor, emocional, instintivo ou sexual. Porque os defeitos atuam através desses centros, usam a máquina humana para se expressar. Os defeitos vêm à tona, saem da nossa psique, das profundezas da nossa psique, muitas vezes não tão profundas. Nós temos defeitos que vivem na superfície da nossa psique, que vivem já na periferia, e esses facilmente saem, se exteriorizam, atuam através dos centros da máquina humana, através do centro motor, intelectual, emocional, inferiores, do centro instintivo e do centro sexual.
Então, o nosso trabalho é colocar a atenção no que está acontecendo nesses centros, nos centros inferiores. E se nós estamos atentos, nós vamos perceber e podemos eliminar o defeito, podemos pedir a eliminação do defeito. Se nós eliminamos todos os defeitos, que é o que um verdadeiro mestre fez, por exemplo, o mestre Samael, o mestre Jabolu, fez esse trabalho, eliminou todos os defeitos e pode nos ensinar como fazer esse trabalho. Só quem fez, só quem está fazendo, pode ensinar alguém a fazer esse trabalho, o trabalho de eliminar os defeitos. Então, aquele ser que é chamado de mestre é porque se conectou com as partes superiores. Por ter eliminado os defeitos, se reconectou às suas partes superiores, que é o centro intelectual superior e o emocional superior, que é Atman e Buddhi. Isso é a religação, é o religare, é a religião. E a palavra religião é uma palavra de origem latina, religare, que significa voltar a ligar. Então, voltar a ligar o homem inferior ao homem superior. E isso só pode acontecer eliminando o ego. Se nós eliminamos o ego, essa religação acontece. E então, a vontade do Pai é feita na Terra, nos 5 centros inferiores. Se faz então a vontade do Pai, do nosso real ser. Que o nosso real ser é o nosso Pai. O nosso Pai interno tem um nome. Cada um de nós tem um real ser superior, que estamos desconectados pela formação e robustecimento do ego. Então, se nós eliminamos o ego, nós voltamos a nos conectar com esse ser, nos religamos com esse ser, e a vontade desse ser será feita na Terra, será feita através dos nossos centros. Nós vamos atuar de forma correta, vamos pensar corretamente, sentir corretamente, vamos falar e atuar corretamente, porque no momento nós pensamos de forma equivocada, errada, nós sentimos de forma errada, nós falamos de forma errada e atuamos de forma errada, de forma totalmente equivocada. E isso é a causa de todos os problemas, de todos os conflitos no planeta Terra. Isso tem origem no ego, no nosso ego. Cada um de nós tem o seu ego, tem a sua psique. Então, essa psique precisa ser reorganizada, precisa ser eliminados os defeitos e então que a essência, que é aquilo que nós temos de puro, a única coisa pura que nós temos é a essência. Então ela florescerá, ela se expressará. Então aí estão, na essência estão as faculdades, as virtudes, os poderes. Então isso só é possível ser feito através da morte psicológica. Não há outra forma. Não é lendo, não é decorando escrituras, não é andando vestindo impecavelmente, não é nos embelezando fisicamente que essa superioridade vai se expressar através de nós. Isso de nos embelezar, de nos enfeitar, é só a parte externa, é só a parte física. E
geralmente nós queremos nos embelezar porque nós sabemos que interiormente somos feios. Então queremos nos embelezar fisicamente para nos auto-enganar e enganar os demais, para impressionar. Então, a única forma de fazer essa transformação é eliminando o ego, que é isso que nos torna maus, que nos torna feios, que nos torna animalescos. E para fazer isso, nós precisamos morrer psicologicamente, precisamos deixar de fornicar, precisamos trabalhar com as energias sexuais de forma positiva, de forma superior, a transmutar as energias, transmutar com um polo oposto, o positivo com o negativo. Para que isso possa acontecer, é preciso a união de dois polos. Então precisamos morrer, precisamos nascer espiritualmente, que é através do sexo, do suprassexo, e precisamos nos dedicar a entregar este ensinamento de forma gratuita, de forma completamente desinteressada e sem distinção, sem fanatismos, sem querer convencer a ninguém. Então, dessa forma, se pratica os 3 fatores para a revolução de consciência, que é nascer, morrer e sacrificar-se pela humanidade, que é a única forma de nos reconectar ao nosso real ser, eliminando o ego, eliminando até as causas do ego, os eus causa, tudo deve ser eliminado. Então, este curso tem este objetivo, e é por isso que os mestres que podem nos ensinar são mestres que fizeram esse trabalho. Então, o mestre Samael, o mestre Ramulu e outros mestres do passado também fizeram. Porém, para esta época, os mestres que estão para nos ensinar é o mestre Samael, que nos legou esse ensinamento, e o mestre Ramulu, que ao receber esse ensinamento, fez esse trabalho e então pode nos ensinar, pode nos dar detalhes, e nos está dando, nos deu e está nos dando os ensinamentos e a força para fazer esse trabalho, porque nós precisamos que a força também, as forças que vêm dos seres de consciência desperta, nos ajudem. Só podem nos ajudar com essa força seres de verdadeira consciência desperta. Então, este é o objetivo deste curso. E nós deixamos aqui sempre o nosso contato WhatsApp para que aquela pessoa que queira contatar-se conosco pode nos escrever. 55 é o Brasil, 62 é a região, 991 92 9355 é o número do nosso telefone WhatsApp, que podemos nos contatar através desse número e pedir maiores esclarecimentos, e o que estiver ao nosso alcance nós passaremos de bom grado e gratuitamente. E algo que nós talvez não compreenda, porque nós também estamos iniciando esse trabalho, nós não somos mestres, não somos nada, então nós procuraremos com os nossos companheiros melhores esclarecimentos, melhor compreensão, e passaremos a qualquer pessoa
que nos escreva. Então, este curso está sendo passado em muitos idiomas. Espanhol, inglês, francês, italiano e talvez em alemão também está sendo passado, e em português estamos nós aqui no Brasil e alguns companheiros mais que fazem este trabalho. Então, até aqui este tema da origem do ego. Muito obrigado e compartilhem com colegas, com amigos, com pessoas que conheçam, que pode lhes interessar, e isto é necessário que chegue a todas as pessoas. Muito obrigado a todos.